pela Copa do Mundo de Clubes. A partir das 4 da tarde tem jogaço entre Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras estreia contra o Porto de Portugal, um velho conhecido do Abel Ferreira, às 7 horas da noite. E o Botafogo encara o Seattle Sounders dos Estados Unidos às 11 da noite. E quem já está ao vivo lá do estádio do jogo do Palmeiras é Fred Bruno. Fred, bem-vindo ao Esporte Espetacular. Como é que tá esse clima? Como é que tá o clima aí nos Estados Unidos? Tô vendo que tá friozinho, hein? Bom dia, Fernando. Bom dia, Karine. Para mim é uma honra estar participando aqui com vocês do Esporte Espetacular. E foi como a Karine disse, hoje é um dia extremamente especial para quem ama esporte, né? Tem vôlei, tem a Copa do Mundo de Clubes. Com relação ao clima aqui, realmente está frio. Acho que até meu celular tá meio de blusa aqui, porque realmente está um friozinho aqui em Nova Jersey. Então falamos diretamente aqui do estádio onde o Palmeiras vai fazer sua estreia diante do Porto, né? Então a torcida palmeirense já está segurando aquela ansiedade que inclusive eles não estão conseguindo ficar nem dentro do hotel, nem dentro das habitações deles aqui, porque eles foram para as ruas e invadiram a Times Square, uma das principais avenidas do planeta, né? Um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo, foi invadido pelos torcedores do Palmeiras. Eles fizeram esse evento na Times Square, né? Juntaram todos os torcedores palmeirenses que vieram para Nova York, né? Nós estamos aqui em Nova Jersey, mas todo mundo está aproveitando para dar uma voltinha e dar um pulinho lá em Nova York, conhecer os pontos turísticos e depois todo mundo vem para cá, hoje na hora do jogo, né, que vai acontecer 7 horas da noite aqui na tela da Globo, e o pré-jogo vai ser comigo aqui também, diretamente de Nova Jersey, né, o Palmeiras que está no grupo juntamente com o Porto, né, que enfrenta hoje, também tem o Al Ahly do Egito e também tem o Inter Miami, que é o time do Messi, né, inclusive eles já fizeram o primeiro jogo da Copa do Mundo de Clubes ontem, a partida foi 0-0, foi um jogo legal, mas a partida foi em 0-0 ali, resultado teoricamente bom para o Palmeiras, né, e o duelo de hoje ele marca uma coincidência, né? Porque o Palmeiras vai enfrentar um time de Portugal. Então, as duas torcidas falam literalmente a mesma língua e é isso que a gente vai ver nessa reportagem do nosso querido Edgar Alencar. Então, se liga aí. Encontramos no estado de New Jersey um reduto que fala bastante nossa língua. Nos deitamos de noite e acordamos de manhã e estão as pessoas a passar na rua e a falar português. O Little Portugal. Este Little Portugal fica em Newark, cidade colada a East Rutherford, onde fica o estádio em que o Palmeiras vai estrear contra o Porto. Claro que numa região como essa não vai faltar comida típica, bolinho de bacalhau da melhor qualidade. Mas vou te contar que esse pequeno Portugal anda cada vez mais brasileiro. Hoje a comunidade está bem unida. Nós temos do lado direito muitos portugueses e no esquerdo também muitos brasileiros. E do churrasco ao bacalhau você encontra aqui. Culinária luso-brasileira em inglês, um quarteirão verde-amarelo com direito a mapa e Copa do Mundo. Uma área portuguesa, com certeza, onde já se encontram camisas dos dois clubes. E claro que futebol é assunto comum por aqui, ainda mais num clima de Brasil e Portugal, mesmo com o time europeu num momento de incerteza. O Porto não está na melhor fase, não está, é verdade. Classificado por meio do ranking da UEFA, o Porto ficou em terceiro no último campeonato português, longe da briga pelo título. O técnico argentino, Martín Anselmi, chegou em janeiro e tem a chance de mostrar um novo time nessa Copa do Mundo de Clubes. Sabemos que o Palmeiras tem um grande treinador que já conquistou muitos títulos. E nessa fase de grupos, toda partida é muito importante. Não há margem para erro. A maior esperança da torcida? O meio-atacante Rodrigo Mora, de 18 anos, só alguns dias mais novo que Estevão. E cuidado, que é rápido, ele é muito rápido. E chuta com os dois pés. Os jogadores do Palmeiras só viram o estádio de Nova Jersey neste sábado. E nem puderam conhecer assim, porque não puderam pisar no gramado. Na hora da entrevista, o anfitrião deu preferência aos seus conterrâneos. Importas-te que eu dê prioridade aos portugueses primeiro só por questão de cortesia? Pode ser. Depois sim, bem leve, sorridente, projetou a estreia contra o Porto. Sabendo que do outro lado está uma equipa que tem um histórico internacional absurdo e nós somos parecidos, porque a nossa equipa também é uma equipa extremamente competitiva que luta do primeiro até o último segundo. O Porto será sempre o Porto, uma grande equipa, muito bem treinada, com bons jogadores individual e coletivamente. Sabemos também o que o Porto representa, né? Dentro do campo é 11 contra 11. Quem fizer as coisas melhor vai conseguir o resultado que quer. A pressão não é uma coisa ruim, a pressão é um privilégio da gente poder estar aqui disputando um campeonato desse contra grandes equipes. Se a gente quer ser o melhor, a gente tem que ganhar dos melhores e aqui estão os melhores times. Um duelo em bom português, no estádio e no estado de New Jersey, um lugar dos Estados Unidos que de alguma forma fica na esquina entre Portugal e o Cristo Redentor.
Copa do Mundo já começou. A Copa do Mundo de Clubes. Aqui nos Estados Unidos, um torneio novinho em folha. São 32 times. 63 partidas em 12 estádios. Os gigantes da Europa medindo forças, hein, com os times da América do Sul. E também de outras partes do mundo. Tem time da África, da Ásia e da Oceania, além de equipes do México e aqui dos Estados Unidos. E olha, é um torneio bilionário, hein? O dinheiro distribuído entre os participantes soma $1 bilhão, quase 6 bilhões de reais. Mas para que falar de dinheiro quando podemos falar de craques? Messi, Mbappé, Haaland, Vini Júnior. A lista é grande. O Brasil é o país com mais times por aqui. Os campeões das últimas 4 Libertadores vieram, vamos lembrar, né? Botafogo 2024, Fluminense 23, Flamengo 22 e o Palmeiras em 2021. E você acompanha todos os detalhes ao vivo na Globo. Uma cobertura especial para você não perder nada. Copa do Mundo de Clubes. Uma Copa espetacular. Eu vou passar aqui um provável Palmeiras que deve ir a campo. Tem aí as expectativas que Felipe Anderson vai voltar a ser titular. O Palmeiras, nos seus melhores momentos, a gente pode dizer assim, nessa temporada, foi com Felipe Anderson em campo. Nos jogos que ele ficou fora, por exemplo, contra Cruzeiro, Flamengo, o Palmeiras acabou perdendo. Então tem a tendência que ele retorne ao time, que o Palmeiras vá a campo também com um trio ofensivo. A gente vai colocar o campinho na tela para passar esse provável Palmeiras, que deve ir então com o Everton no gol, Giai, Gomes e Murilo, Piquerez, M. Martínez, Rios, Felipe Anderson e ali na frente, então, Estevão, Facundo e Vitor Roque, com esse trio ofensivo. O Palmeiras que tem aí um ponto positivo, porque o goleiro Diogo Costa, realmente jogador muito importante para o Porto, está fora dessa partida por conta de uma lesão muscular na coxa. Com isso, então, o Cláudio Ramos, um outro goleiro também bem experiente, vai atuar, mas esse foi um desfalque de peso, a gente pode dizer assim, para o Porto, e isso acaba, claro, favorecendo um pouco o Palmeiras, que vai a campo buscando já essa vitória no primeiro jogo. Vocês viram ali a provável escalação. O que acharam? É um Palmeiras, digamos, ideal para um confronto contra um europeu, que se não é um europeu da primeira prateleira e é um europeu, embora muito tradicional, a gente tem que respeitar o Porto, mas que vem de uma temporada muito abaixo do que é o próprio Porto. Eu queria que vocês falassem um pouco se é essa a característica que o Palmeiras precisa ter para esse primeiro enfrentamento. Começa contigo, Silas. Não é o Porto do Branco, do Geraldão, não é o Porto, né, do Madjer, não é o Porto do Juari, não é o Porto do Casagrande. É um futebol clube do Porto que hoje, como você bem falou, Felipe, vem atrás do Benfica, tem nas competições europeias, tem o PP, né, ex-jogador do Grêmio, que é titular contra esse time do Palmeiras. Do lado de cá, né, do lado do Palmeiras, um time... Isso é o que eu encontrei na internet. Olha só, a Siri está aí. A Siri peraí, Siri, que eu vou silenciar você. Um time com o Estevão ainda, né? Não se despediu aqui no Brasil, mas ainda no Mundial. Vai estar ali, se não jogar o Felipe Anderson, provavelmente joga o Maurício. E atrás um Palmeiras muito forte. Piquerez voltando, Murilo, Gustavo Gomes, jogadores de seleção. O Giai, um jogador que começou a entrar nesse esquema bem do Palmeiras. Emiliano Martínez e Richard Rios, ou seja, um meio campo forte. O Facundo Torres também agora começou a engrenar esse time do Palmeiras. Agora, é um duelo de um europeu contra um brasileiro da primeira prateleira. Sim. Então, eu acho que é um confronto, assim, é possível para o Palmeiras, bem possível. Precisa jogar bem, se impor, e encarar esse jogo. Não como muitos brasileiros, o próprio Palmeiras. Às vezes você pega um Raja Casablanca, você pega um time assim que é um nome meio desconhecido aqui no Brasil, e o cara vai meio desconcentrado. Quando vê, já tem que correr atrás. Então, não, o Palmeiras, eu acho que está calejado, né, com relação a isso. Eu quero ouvir você também, Zé, mas a gente tem uma tela
Mas sobre o que disse o Silas, é uma grande curiosidade nesse Mundial, né? Nos últimos anos a gente sempre falava dos mundiais e os enfrentamentos entre o campeão da Champions e o da Libertadores ou de CONCACAF, falando não dá mais jogo. Vai ser interessante ver a primeira prateleira sul-americana enfrentar a segunda europeia para ver como é que tá pelo menos a grande curiosidade que eu tenho nesse Mundial. Vamos com duelos de jogadores. Não vai ser aquele cara a cara completo, mas a gente tem o Vitor Roque no Palmeiras e o Samu, um jogador de 21 anos. O Vitor Roque tem 19. A gente esquece como o Vitor Roque é jovem, né? Ele começou, entre aspas, há tanto tempo que quando ele bate na Europa e volta, frustrado, não vai dar mais. Tem 19 anos. A gente tem o número dos dois, né? O Vitor Roque no Palmeiras, Samu no Porto. Jogos, 19-21, gols, 3-7, vitórias garantidas 2-2. Finalizações até marcar o Samu mais eficiente, 7,7 a 9,3. Grandes chances convertidas, 35%, é um percentual bom do Samu, melhor do que o do Vitor Roque. Assistências 0-1, chances criadas 16 e 8. Tem bola, linha de 3 com Felipe de ala, Piquerez de ala, Estevão por dentro. É uma formação que ele foi testando nos últimos meses e na minha cabeça, pensando já desde que o Piquerez falou, foi uma formação que ele achou também para que o Palmeiras fosse mais viável no próprio Mundial. Então eu estou apostando na equipe base que a gente tem visto do Palmeiras e é um jogo que é importante para o Abel também em termos de exposição, né? É o Abel que é conhecido em Portugal, teve proposta de outros mercados, mercado árabe, da França e tal, mas é aqui uma possibilidade de exibir o trabalho que é de excelência do Palmeiras como um todo para o mundo, né? De romper um pouco as fronteiras que já se acostumaram a ver esse Palmeiras muito forte. Não para ser campeão, não para ser finalista, mas quem sabe para bater oitavas e por um milagre, né, por um grande feito, sonhar com quartas. E exposição desse Palmeiras, até você acompanhou de perto também a entrevista coletiva da Leila, ela foi até perguntada sobre isso, né, sobre os jogadores, assédio e também renovação do técnico Abel. Ela disse que não teme também, né, essa questão de outros times, de olho nos jogadores, é isso, Zupari? Ela tem uma relação muito próxima, de muita confiança com o Abel. É claro que um torneio como esse coloca em exposição os jogadores do Palmeiras e aqui um parênteses. O Palmeiras, como todos os outros clubes do Brasil, precisa vender, né? O Palmeiras sabe que, além do Vitor Reis, que já foi vendido no mês de janeiro por Manchester City, o Palmeiras tem que fazer mais vendas para fechar o ano no azul, porque o Palmeiras investiu, para fechar o ano no verde, né? Porque o Palmeiras investiu bastante, mas a Leila não teme tanto o assédio em relação ao Abel e ela está muito confiante para que esse contrato seja renovado até o fim do mandato dela, até o fim de 27. E só um outro detalhe sobre a Leila, ela tem sido um chamariz do Palmeiras do ponto de vista internacional, porque ela é a única presidente mulher das 32 equipes envolvidas no Mundial, e isso tem despertado o interesse da imprensa internacional. Então, nos últimos dias, últimas semanas, a Leila falou sobre essa sua condição inédita nesse torneio para a BBC, para o The Guardian. Então, assim, vem chamando a atenção. Tem um clube sul-americano que é forte, tem uma presidente mulher e chegou para competir no Mundial. Tem muita gente interessada em descobrir a história da Leila Pereira. Legal, ela que falou que é uma experiência única para o Palmeiras estar nesse Mundial, Mota. Amigos palmeirenses, após uma longa semana de ansiedade podemos dizer que hoje finalmente é dia de Palmeiras pela grande estreia do Super Mundial, jogo que na teoria se trata das duas equipes mais fortes do grupo e uma vitória pode nos ajudar a buscar a primeira colocação deste grupo que será extremamente competitivo, lembrando que a primeira colocação seria essencial para fugirmos do difícil encontro contra o Paris Saint-Germain, melhor equipe do mundo atualmente e que provavelmente será a primeira colocada do grupo adversário. E pelo que vimos ontem, apoio da nossa torcida não irá faltar. Ontem ocorreu uma grande confraternização da torcida do Verdão que lotou completamente a Times Square e pelos poucos torcedores do Porto que foram vistos pelas ruas. Provavelmente teremos maioria esmagadora dentro do estádio, o que é mais um ponto positivo para nós. Mas fato é que se trata de um estádio para impressionantes 82 mil pessoas. E com certeza não estará totalmente lotado, muito por conta da própria federação que escolher os Estados Unidos para fazer um evento desse porte. E por lá o futebol não é nada popular, apesar de ter grandes jogadores como Messi e Suárez jogando na Liga Americana. Por conta disso não há um atrativo da população americana para assistir às partidas, algo que seria totalmente diferente em qualquer parte do mundo, onde a população faria questão de assistir todas as partidas, até mesmo as consideradas nada atrativas. Fato é que não divulgaram a quantidade de ingressos vendidos, mas a FIFA está fazendo uma grande campanha para baixar os preços dos ingressos, além de parcerias com universidades americanas para comparecer nos jogos e ajudarem a lotar as partidas. Voltando a falar do jogo em si, o Verdão conta com um elenco praticamente completo para a partida, e segundo o auxiliar técnico do Verdão Cebola,
O Paulinho está praticamente recuperado e pode ser usado normalmente pelo técnico Abel Ferreira caso seja necessário. Igual o nosso meia Felipe Anderson, que também está totalmente recuperado de sua lesão e inclusive há boas chances de voltar a ser titular na noite de hoje. Com isso o time finalmente poderá voltar à sua formação principal, que foi responsável pela principal série invicta neste ano, com o Felipe atuando pelo lado direito, e a nossa joia Estevão tendo mais mobilidade para atuar pelo meio, além do Facundo pela esquerda e o Vitor Roque mais na frente. É um time que, ao meu ver, tem totais condições de bater de frente e garantir os 3 pontos contra o Porto, que por sinal está longe de ser a forte equipe portuguesa que vimos há alguns anos atrás. Que possamos estrear com o pé direito e comemorar uma bela vitória na noite de hoje. Para finalizar o vídeo, bora acompanhar a grande festa da torcida do Verdão nos Estados Unidos. A Taça Libertadores, obsessão! Tem que jogar a alma e o coração! Olé, olé, olé!